Olá, eu sou a professora Clara Goulart e eu vim trazer um vídeo hoje para as pessoas que têm vontade de estudar a filosofia do yoga. Mais especificamente, eu vou abordar uma obra que é o Yoga Sutra de Patanjali, que eu considero uma das principais obras para quem se interessa pela filosofia do yoga. Então, as alunas começam a praticar, a gente inevitavelmente acaba comentando durante as aulas questões sobre a filosofia do yoga, seja a forma como a gente conduz a si mesma quando faz cada uma das posturas, dos asanas, seja a nossa dificuldade ou facilidade de se entregar para o relaxamento, sejam os desafios que a vida nos impõe, sempre que possível, a filosofia do yoga ela acaba aparecendo na prática. Então, por isso, eu vim gravar esse vídeo para auxiliar aquelas pessoas que querem começar a estudar a filosofia livremente. Bom, a primeira dica que eu dou é a compreensão de como a gente encara, como a gente abre um livro como este, né? Diferentemente de outros tantos livros que a gente lê para chegar ao final, ou que a gente lê buscando mensagens, ou que as mensagens elas não estão ocultas, ou não estão prontas para serem digeridas, né? Eu costumo dizer que um livro de filosofia, ele ele se transforma, ele se ressignifica a cada leitura. Eu gosto muito de ler diferentes traduções da mesma obra, né? Então, a versão original dele é escrita em sânscrito e existem traduções para diversos idiomas, né? Assim como a Bíblia, outros livros sagrados são traduzidos para diversos idiomas, os sutras também são, e eu especialmente indico essa tradução de uma estudiosa do Vedanta, que é a Glória Arieira. Ela traz comentários, né, para cada uma das partes do livro, para cada um dos sutras. Então, como é que eu leio filosofia? Primeiro, eu me dou o tempo, né, um livro de filosofia prática. Primeiro, é entender que ele não é um romance, ele não é um livro de autoajuda, ele é um livro que foi escrito para ser lido e sobre o qual a gente deve meditar sobre ele. Então, ele é escrito em forma de sutras, isso quer dizer uma frase curta, né? O primeiro dos sutras ele é muito simples, muito objetivo, né? Que é o chamado para estudar, né? Agora, então, o ensinamento do yoga. Então, ele já começa dizendo, bom, então para, né? E vamos estudar o yoga. A gente começa lendo os Yoga Sutra de Patanjali, entoando o mantra de saudação a Patanjali. Veja que já é uma forma diferente, né? De abrir um livro. Então, um local que seja inspirador, a entoação do mantra e a preparação, então, para receber naquele momento o que o livro pode nos dar. E algo que é muito importante quando a gente está lendo um livro de filosofia como esse é compreender que a gente vai chegar num pedacinho dele. E toda vez que a gente voltar a ler, a gente vai pegar mais um pedacinho e mais um pedacinho. Então, eu gosto muito dessa leitura, é uma leitura constante. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu já li os Sutras de Patanjali, porque ele é um livro que sempre se renova, né? É um livro para a gente estar constantemente em contato. Então, a primeira perspectiva é essa. Eu leio, eu paro, eu me dou esse tempo, não para ler, 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 mas sim para encontrar em uma sentença curta, em um comentário praticamente curto, né? Aqui ela traz comentários de uma página e meia sobre cada um dos sutras, e aí eu vou pegar aquele sutra e vou ver o que nesse momento, o que eu compreendi dele, o que nesse momento da minha vida, essa informação me ajuda, me acrescenta. Então, a dica mais importante é essa para quem quer começar a ler. Primeiro, é ler sem pressa. É uma leitura refletida, é uma leitura que nos convida a voltar para a gente e buscar a significação no nosso cotidiano, nos nossos anseios, para cada uma das proposições que Patanjali deixa para nós, né? E
É interessante que o primeiro comentário que ela coloca aqui, né? Três fatores estão envolvidos na realização de qualquer empreendimento. Então, o primeiro dele é o esforço ou o empenho, o segundo dele é o tempo e o terceiro é o divino. Então, para realizar algo, a gente precisa se esforçar, fazer as ações que nos levam aonde queremos chegar. Então, essas ações elas devem ser feitas durante um tempo apropriado. Olha lá quantas vezes a gente não espera que as coisas deem o próprio tempo, né? A gente quer um resultado imediato e a gente não espera o tempo para que a flor floresça, para que os obstáculos se rompam, né? É também necessário esperar para que o objetivo se concretize, mas além desses dois fatores, existe um terceiro que é um imponderável, aquilo sobre o qual não se tem controle, ou a consciência de que nós não temos controle sobre os resultados, que são, né, as leis da criação. Esse terceiro fator é invocado através de uma oração, que as bênçãos divinas estejam a nosso favor. Então, só nesse sutra aí, vamos pensar nesse comentário de duas páginas, mais ou menos, quantas coisas a gente pode refletir e voltar para a gente. Mesmo que a nossa primeira leitura ela não seja, e ela sempre vai ser provisória, porque é um livro que nos convida, né, a ir e vir nas nossas questões. É também algo que diz da gente, bom, então eu vou ler e não vou entender, vou ler e vou achar difícil. Depende, né? Então, as alunas dizem, eu li, mas não entendi muita coisa, achei difícil. Mas não é entender sobre o livro, é voltar e entender. É um livro de filosofia prática, né? Um livro para que a gente se compreenda por intermédio dos ensinamentos de Patanjali. Então, não é um ensinamento que está lá fora, não é um conceito ou uma fórmula matemática que eu preciso achar as variáveis e resolver o problema e encontrar um resultado. Não, é um livro que nos convida a resolver as nossas questões. É um guia para a gente lidar com as nossas variáveis. Então, é uma leitura extremamente prazerosa, envolvente e que vai na contramão de tudo que a gente vive hoje em dia, né? Que é a informação rápida, a informação irrefletida, a informação praticamente telegráfica, com muito estímulo, muito para fora e pouco para dentro. Então, espero que esse vídeo curto tenha te ajudado, tenha te incentivado, também te gerado uma certa curiosidade para fazer essa primeira leitura, te aventurar nessa primeira leitura dessa obra tão linda que é o Yoga Sutra de Patanjali. Espero que vocês tenham gostado e encaminhem para as pessoas que estão buscando uma direção na vida, uma fortaleza e que talvez encontrem no yoga um caminho para a autorrealização. Se curtir o vídeo me ajuda, se inscrever no canal também. Eu agradeço.